Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosenberg e esse é o canal RB Mais História. Hoje nós teremos a nossa segunda aula sobre o processo de independência do Brasil. Mas antes de começarmos especificamente a nossa aula, dá aquela moral para o nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber os nossos vídeos sempre que forem postados e dá aquele like bacana, né? Aquele joinha legal, porque isso dá um gás, dá um incentivo a mais para que nós possamos continuar produzindo esses vídeos e repercutindo sobre os diversos assuntos sobre a história do Brasil e a história mundial. Sem mais enrolação, bora para a aula. Galera, como destacado desde a primeira aula, nós estamos falando do processo de independência do Brasil, ou seja, buscando compreender todos os caminhos que levaram à independência. Hoje nós iremos falar mais especificamente sobre as chamadas revoltas anticoloniais. Por que anticoloniais? Vejam só que aqui nós temos um prefixo de negação, o anti, né? Então eram revoltas que eram contra a colonização do Brasil. Foram revoltas regionais que lutaram para se libertar da dominação da metrópole portuguesa. E nós iremos falar especificamente de duas revoltas anticoloniais, também chamada de emancipacionista, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Então, nós iremos falar especificamente nessa aula de hoje sobre essas duas revoltas anticoloniais. Beleza? Então, sem mais enrolação, bora para a aula. Vamos buscar compreender as características de cada uma dessas revoltas e entender de que forma isso contribuiu para enfraquecer ainda mais o sistema colonial, a dominação portuguesa sobre o Brasil e de que forma isso irá culminar lá na frente com a independência do Brasil. Vamos lá! Pessoal, sempre que iniciamos as nossas aulas, nós deixamos logo de início, obviamente, aqui os nossos guias, os nossos objetivos. Então, vamos buscar compreender quais os objetivos para a aula de hoje, quais os caminhos teremos que trilhar na aula de hoje. Vamos lá. Pessoal, eu elenquei para essa aula de hoje três objetivos específicos. Vamos buscar compreender cada um desses objetivos. Vejam só. Primeiro, compreender a influência das ideias iluministas. Vejam só que as ideias iluministas lá do século XVIII, como falado em outros momentos, elas estiveram presentes em muitas revoltas, rebeliões, revoluções, não só na Europa, mas também no continente americano. Foi assim, por exemplo, com a independência dos Estados Unidos, e essas ideias iluminista também repercutiram no Brasil, tá? Na maior colônia portuguesa. Então, na aula de hoje, nós teremos que buscar compreender de que forma as ideias iluministas e até mesmo outras rebeliões liberais, né, compreender a influência nas revoltas anticoloniais, nas revoltas emancipacionistas. Então, vamos buscar compreender de que forma as ideias iluministas, assim como, por exemplo, quando ele fala outras rebeliões liberais, aqui a gente pode citar a independência dos Estados Unidos, de que forma também a revolta lá nas 13 colônias, que culminou com a independência dos Estados Unidos, de que forma isso também repercutiu aqui no Brasil. Então, é o nosso primeiro objetivo. O nosso segundo objetivo é identificar as motivações que levaram os colonos a se rebeliarem. Ou seja, por que que nas Minas Gerais, por que que na Bahia, que é o alvo da aula de hoje, mas houve essas rebeliões em outros lugares do Brasil, mas por que, né, quais as motivações que levaram esses colonos a se rebeliarem? Haja vista que Portugal
já colonizava o Brasil há mais de 200 anos e por que esses movimentos agora querendo se libertar da dominação portuguesa sobre o Brasil. Então, vamos identificar quais foram essas motivações. Além disso, analisar as diferenças entre as concepções dos movimentos anticoloniais. O que isso significa? Nós iremos buscar analisar quais as diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Apesar de serem revoltas anticoloniais, revoltas que lutavam contra a dominação portuguesa sobre o Brasil, mas elas tinham diferenças, elas tinham concepções diferentes. Algumas concepções, obviamente, eram iguais, né, tanto na Bahia como nas Minas Gerais, mas havia concepções que eram diferentes, por exemplo, no que diz respeito às relações de trabalho escravista. Então, para a Bahia, os conjurados desejavam o fim total da escravidão, o que não acontecia nas Minas Gerais. Vamos buscar compreender o porquê disso. Vamos lá, guiados pelos nossos objetivos, vamos buscar compreender, a identificar e analisar os nossos objetivos. Galera, vamos buscar compreender, a priori, o Brasil no final do século XVIII, tá? Baseado nesse contexto histórico, nós iremos conseguir alcançar os nossos objetivos. O Brasil no final do século XVIII, vejam só. Então, nós temos, pensando em termos globais, nós temos o final da chamada Idade Moderna. Nós estamos em um período de transição da chamada Idade Moderna para a Idade Contemporânea, e isso acontece principalmente a partir da Revolução Francesa, tá? Então, como é que estava a Europa no final do século XVIII? É importante falar da Europa porque, como já destacamos, o que acontece lá na Europa repercute e influencia nos acontecimentos aqui no Brasil. Então, vamos lá. Vejam só. O que acontece lá na Europa no século XVIII? Então, você tem a expansão das ideias iluministas, e aí cabe lembrar de ideias sobre liberdade, igualdade, fraternidade, e principalmente essas ideias de liberdade e igualdade repercutem na América, no continente americano, e no nosso caso aqui no Brasil, né? Então, essas ideias iluministas que, por exemplo, já vão aqui influenciar na Revolução Francesa. E a Revolução Francesa teve como lema liberdade, igualdade e fraternidade e contribuiu, né, para uma grande repercussão. Aí você tem o fim do antigo regime, ou seja, muitas nações absolutistas na Europa desaparecendo, dando lugar a outros sistemas de governo. No entanto, você tem, por exemplo, Portugal conseguindo ali se manter nesse antigo regime com algumas mudanças, né? Eram os reis de Portugal, aderiram a algumas ideias iluministas para flexibilizar sua administração e permanecerem no poder, eram os chamados déspotas esclarecidos. Então, nesse cenário, você tem também a ascensão da burguesia ao poder, você tem a Revolução Industrial. Então, percebam que é um turbilhão de coisas acontecendo na Europa no século XVIII, e essas várias coisas aqui que estão acontecendo na Europa do século XVIII vai ter uma grande influência na América e no Brasil, né? Aqui na América, de imediato, você tem a independência dos Estados Unidos, que é anterior até mesmo à Revolução Francesa. Se fala muito na Revolução Francesa, mas, por exemplo, as ideias iluministas teve impacto na Revolução Americana, que conduziu à independência dos Estados Unidos, e que foi anterior à Revolução Francesa. Apesar da ideia eurocêntrica de história, né, levando a entender que tudo acontece no mundo a partir do que acontece primeiro na Europa, mas uma rebelião, uma revolução influenciada pelas ideias iluministas de maior repercussão, primeiro acontece no continente americano. A independência dos Estados Unidos é antes da Revolução Francesa. Né? Então, você tem esse contexto
na Europa, na América e que vai ter influência onde? No Brasil. Né? Então, aqui no Brasil, no século XVIII, você tem a influência dessas ideias iluministas que nós estamos destacando, que irão impactar na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana. Você tem aqui mais dois elementos que vão acontecer no século XVIII, né, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, essas revoltas anticoloniais, e tem um elemento que foi fundamental para a independência do Brasil, que foi a chegada da família real portuguesa às terras brasílicas. Tá? No início do século XIX, a família real portuguesa, fugindo das invasões napoleônicas, né, na Europa, na expansão napoleônica, essa família real portuguesa, juntamente com toda a corte, foge para o Brasil. O príncipe regente Dom João VI, a rainha Dona Maria I e toda a realeza, né, milhares de pessoas fugiram para o Brasil com o apoio da Inglaterra. Então, para muitos historiadores, essa chegada da família real no Brasil em 1808 foi o primeiro passo rumo à independência do Brasil, que aconteceu no 1822. Né? Você tem a independência, no entanto, essa chegada da família real em 1808 já seria o primeiro passo, porque a realeza portuguesa, o rei, melhor dizendo, a rainha de Portugal e o príncipe regente, agora, a partir de 1808, ou seja, no início do século XIX, estão no Brasil. Dom João VI, por exemplo, que era o príncipe regente, quando chega ao Brasil, uma das primeiras medidas tomadas por ele foi romper, acabar com o pacto colonial, abrir os portos às chamadas nações amigas, até o início do século XVIII, melhor dizendo, até o início do século XIX, o Brasil só poderia ter relações comerciais com Portugal, porque era a sua metrópole. E a partir da chegada da família real, esse vínculo começa a se desfazer. Então, isso também foi um passo importante para a independência do Brasil, lá em 1828. Vamos entender melhor esse processo. Então, nós temos em mente o contexto, o cenário político, social e econômico do Brasil no século XVIII. Agora vamos entender aonde a Conjuração Mineira, ou Confidência Mineira também chamado, e a Conjuração Baiana se inserem, né, nesse cenário. Vamos lá. Vejam só. Então, já destaquei aqui para vocês o Brasil no século XVIII. Né? Nós temos aí os chamados movimentos emancipacionistas. Por que movimentos emancipacionistas? Porque lutam pela emancipação, ou seja, pela liberdade, pela independência. E vejam que aqui, já destacando, né, que é um dos nossos objetivos, que é perceber a influência do iluminismo, nós temos aqui a palavra liberdade, que era um dos princípios iluministas. Cabe ressaltar que liberdade para os iluministas era uma liberdade ampla e restrita, não só no sentido de estar, né, acorrentado lá numa prisão, mas era uma liberdade política, econômica, social, e esse é uma das principais ideias iluministas que impactam aqui no Brasil, na Inconfidência Mineira ou na Conjuração Baiana, que é os nossos alvos. Então vamos lá, que motivos deram origem aos movimentos emancipacionistas? Vamos agora já a um dos nossos primeiros objetivos, o nosso segundo objetivo da nossa aula, melhor dizendo, que é entender por que esses movimentos aconteceram. O que deram origem a esses movimentos? Vamos lá, olha só aqui, as motivações, os motivos. Influência dos ideais iluministas, que chegavam à América através de estudantes que iam à Europa para concluir os seus estudos. Cabe ressaltar que no Brasil colonial não existia o ensino superior, não existia uma universidade. Então, a elite enriquecida, a elite agrária, enviavam seus filhos para a Europa, claro, sobretudo para Portugal, mas também para outras partes da Europa, para concluírem os seus estudos a nível superior. E muitos desses estudantes entravam em contato com essas ideias iluministas na Europa e voltavam
para o Brasil e tentavam aqui difundir essas ideias, propagar essas ideias, tá? Outro elemento importante aqui, ó, crise econômica, que nós já estamos destacando já desde a primeira aula, que foi a crise no sistema colonial. Você tem a crise aurífera, redução do ouro e a cobrança dos altos impostos sobre a região mineradora, que no século XVIII basicamente era o que sustentava os ganhos que Portugal obtinha do Brasil. Então, a região de Minas Gerais era uma grande produtora de ouro. No entanto, a partir da segunda metade, principalmente do século XVIII, o ouro começa a escassear. Né? Associado a essa questão, você tem uma decadência do Nordeste açucareiro, né? Você tem uma crise no açúcar e no algodão, e essa crise do açúcar já começa desde o século XVII, quando esse açúcar começa a ser produzido na região das Antilhas, na América Central, sobre a exploração principalmente dos holandeses, tá? Bom, nesse cenário, para piorar a situação, Portugal, para arrecadar mais sobre o Brasil, né, para intensificar a exploração do Brasil, proíbe a existência de manufaturas na colônia. Né? Então, manufatura que era utilizado, que são onde era produzido tecidos. Então, só cabe aqui lembrar que Portugal tinha um tratado com a Inglaterra do início do século XVIII, Tratado de Methuen, que Portugal comprava tecidos da Inglaterra e vendia vinho. Né? No entanto, como as pessoas precisam mais de tecido do que vinho, a dívida de Portugal com a Inglaterra só aumentava, e uma das formas de Portugal sanar esses gastos era taxando pesadamente o Brasil com muitos impostos e com restrições econômicas. Uma delas foi a proibição do Brasil fabricar os seus próprios tecidos. Então, dessa forma, Portugal poderia vender para o Brasil. Claro que isso vai causar a insatisfação dos colonos. Nesse cenário, você tem o aumento da cobrança de impostos, como já destacados, e aí uma das piores coisas desse período foi a ameaça da derrama. O que era isso? O que foi essa derrama? Vejam só, como eu já destaquei para vocês, a partir principalmente da segunda metade do século XVIII, a região mineradora já reduziu, Minas Gerais já não produzia mais tanto ouro, e os mineradores já não conseguiam mais pagar todos os impostos que eram cobrados pela coroa portuguesa. Entre esses impostos, nós já destacamos na nossa primeira aula, está o quinto, ou seja, a quinta parte de todo o ouro que era extraído das Minas Gerais deveria ser destinado como forma de imposto para Portugal, fora outros impostos. Então, o que acontece? Quando o ouro começa a escassear, esses mineradores, por não conseguirem mais pagar esses impostos, começam a terem dívidas acumuladas com a coroa portuguesa, impostos acumulados. E o que seria essa derrama? Portugal envia para a região das Minas Gerais um governador que ameaça fazer a derrama, que seria a cobrança, vejam só, isso já caiu em prova de vestibulares, a derrama seria a cobrança de todos os impostos atrasados, de todos os impostos devido à coroa portuguesa pelos mineradores. Isso significaria a falência de muitos mineradores. Pessoal, qual o resultado disso? Qual é o resultado desse contexto aqui no século XVIII no Brasil? Vamos lá. Então, pessoal, continuando, olha só, vamos continuar aqui a nossa reflexão, né? As camadas médias urbanas também participaram desse. Na verdade, os inconfidentes, eu coloquei aqui para vocês o conceito, né? O que significava inconfidente e quem eram esses inconfidentes? É o que eu destaquei para vocês. Camadas médias urbanas, né? Composto por militares, padres, estudantes e comerciantes, esses faziam parte das camadas médias, e a elite mineira, proprietário de minas, né?
exploradores de ouro, além de funcionários reais, ou seja, funcionários públicos, como Cláudio Manuel da Nóbrega e Tomás Antônio Gonzaga. Você tem aqui também outros importantes inconfidentes, Joaquim da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, né? O dia de Tiradentes é feriado, né? 21 de abril, vamos entender por que esse dia é feriado mais adiante. E Joaquim Silvério dos Reis, que foi o grande traidor do movimento. Tá? Agora, um detalhe importante: observem que não faz parte dos inconfidentes as camadas populares. Né? Não há participação de escravos ou de ex-escravos, de libertos, né? Ou de pessoas como podemos dizer, pessoas do povão, né? Pessoas do povo. Então, você tem camadas médias, você tem a elite e você tem funcionários reais fazendo parte desse movimento. Uma coisa que já diferencia, por exemplo, da Conjuração Baiana, que foi um movimento mais popular, certo? Galera, o que influenciou esses movimentos? Como nós já destacamos aqui, a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, né? Eu coloco aqui as ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade presente, por exemplo, na Revolução Francesa, né? Principalmente a ideia de liberdade. Mas cabe só lembrar que a Revolução Francesa em si não teve tanta influência na Conjuração Mineira, como teve, por exemplo, a Revolução Americana e as ideias iluministas. Ideia de liberdade. Percebam que o Brasil não tem liberdade política nesse momento, está atrelado aos interesses da metrópole portuguesa que governa e administra o Brasil, enviando para a colônia os seus governantes, né, e estabelecendo normas, leis, cobrando os impostos, não dando liberdade de comércio. Um exemplo é o monopólio comercial ou também o pacto colonial. Outro exemplo foi a proibição da existência de manufaturas na colônia. Então, isso mostra que não havia aí uma liberdade comercial. Não havia também uma liberdade para a grande maioria da população, sendo que essa grande maioria eram escravos. E igualdade nem se fala porque não existia igualdade no que diz respeito às questões, todas as questões, mas principalmente igualdade de administração no que diz respeito à relação entre Portugal e o Brasil. Então, essas ideias iluministas foram fundamentais. E a independência dos Estados Unidos, como nós já destacamos anteriormente. Então, esses dois movimentos influenciaram grandemente a Inconfidência Mineira. Quais eram os planos dos inconfidentes, né? Os inconfidentes que são os traidores do rei, digamos assim, né? Como já destacamos, inconfidentes são aqueles que conspiram contra o rei. E um detalhe importante já destacar, tanto na região das Minas Gerais, que Tiradentes, já que adiantando, né? Tiradentes foi enforcado e depois esquartejado, quanto na Conjuração Baiana, onde houve também enforcamento, os seus inconfidentes foram condenados por crime de lesa majestade. Olha que termo interessante, crime de lesa majestade. Era como eram chamados aqueles que praticavam crimes contra a autoridade real portuguesa. Vamos lá ver qual era o plano dos inconfidentes. Olha só, proclamação da independência, a implantação de uma república, muito importante destacar isso. Na região das Minas Gerais, os inconfidentes queriam uma implantação de um regime republicano de governo. Né? Só para lembrar que o Brasil depois... Anos depois, quando consegue a sua independência, não implantou uma república, e sim uma monarquia. Agora, outro destaque importante, esses movimentos, eles são movimentos regionais, são movimentos locais. A Inconfidência Mineira, como a Conjuração Baiana, não buscavam a independência para o Brasil como um todo, e sim para as suas regiões, né? A independência da província das Minas Gerais em relação a Portugal, assim como da Bahia em relação a Portugal. Então, eram movimentos que não buscavam a independência de todo o território brasileiro, por exemplo. Então, além da implantação de uma república, desejavam a transferência da capital do Rio de Janeiro para São João del Rei
em Minas Gerais. Nesse momento, a capital do Brasil fica no Rio de Janeiro, e eles desejavam que essa capital viesse para a região das Minas Gerais. Liberação das manufaturas, ou seja, liberdade industrial, liberdade de comércio. Nós falamos anteriormente que era proibido a instalação de manufaturas na colônia, isso para poder forçar os colonos a comprarem tecido de Portugal. Instalação de uma fábrica de pólvora, criação da Universidade de Vila Rica, anistia, ou seja, perdão das dívidas dos mineradores. Olha que interessante esse último tópico. Esses mineradores, como destacado anteriormente, já acumulavam bastante dívidas, impostos atrasados que, em virtude da redução do ouro, não conseguiam mais pagar. E havia ameaça da derrama, então os inconfidentes aqui, nos seus planos secretos, né, desejavam o perdão dessas dívidas, beleza? Pessoal, aqui nós temos a bandeira dos inconfidentes, tá? Que inclusive cabe ressaltar que até hoje é a bandeira do estado de Minas Gerais. Aqui nessa bandeira está escrito em latim, né, libertas, que significa liberdade, um princípio iluminista, tá? Liberdade, libertas que saratem, liberdade ainda que tardia. Olha só, e mais uma vez, os princípios iluministas influenciando na Inconfidência Mineira. Então, esses eram os planos dos inconfidentes. Mas será que esses planos foram colocados em prática? Será que deu certo os planos dos inconfidentes? Vamos ver isso, galera. Olha só, qual seria o dia marcado para a Revolução? Que dia iria acontecer a Inconfidência Mineira? Que dia os inconfidentes iriam para a rua, né? Que dia eles iriam para a rua colocar a Revolução em prática para derrubar a exploração portuguesa na colônia e especificamente na região das Minas Gerais? O dia da derrama. Tá? Seria esse dia, que era a cobrança de todos, só para lembrar, a cobrança de todos os impostos atrasados, que acumulavam quase 600 arrobas de ouro. Era muito ouro que os mineradores deviam. Então, como existia a ameaça dessa derrama, nos planos dos inconfidentes seria o seguinte: no dia que fosse decretada a derrama, seria o dia que os inconfidentes iriam para a rua conclamar o povo para lutar contra a exploração de Portugal e por fim a essa dominação. No entanto, Joaquim Silvério dos Reis, o traidor, nas vésperas da Revolução que libertaria, e aqui eu destaquei o Brasil, mas seria uma parte específica do Brasil, de Portugal, o movimento foi traído por um rico minerador, que fez a denúncia para obter o perdão de suas dívidas com a coroa portuguesa. Joaquim Silvério dos Reis, então, denuncia os planos dos inconfidentes, denuncia que a derrama seria, que o dia da Inconfidência seria no dia da derrama, e aí a coroa portuguesa, o governador, suspende a derrama e começa a investigação do caso. Olha só, depois da prisão de 34 pessoas, entre eles 5 padres, inicia-se a devassa. Que significa isso? Um processo de investigação que durou 2 anos. Em 1789, explorados pelos impostos da coroa portuguesa, 12 rebeldes conspiraram por liberdade. Apenas um deles pagou com a própria vida, que foi Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, né? Somente ele foi condenado à morte. Vamos entender já já os motivos porque somente o Joaquim Silvério, somente o Tiradentes, melhor dizendo, foi condenado à morte. Vejam só, 2 anos depois, como falei para vocês, em abril de 1792, a sentença condenou 11 confidentes à morte, porque só um morreu. Em seguida, Dona Maria I, rainha de Portugal, comutou, ou seja, trocou a pena. Havia muitos membros da elite, né, envolvidos no movimento. Então, os inconfidentes teriam o degredo perpétuo na África, de onde não poderiam mais voltar, exceto Tiradentes. Tá? Então, só para falar aqui do que é degredo. Degredo, quando alguém era degradado, é porque ele cometia algum crime, né? E a coroa portuguesa
condenava ao degredo, geralmente ia para as colônias de Portugal na África, prestar serviços forçados durante o período de sua pena. Tá bom? Destaquei aqui o conceito para vocês, né? Consiste no afastamento definitivo da terra natal por certo tempo ou por toda a vida, né? Desterro, exílio, banimento da sua terra natal. A sentença de morte de Tiradentes. A leitura da sentença estendeu-se por 18 horas, após a qual houve discurso de aclamação à rainha Dona Maria I de Portugal. Isso porque essa sentença demorou tantas horas. Portugal fez disso, digamos assim, um verdadeiro circo, né? Como forma também de mostrar para a população que poderia acontecer com os demais que tentassem fazer a mesma coisa. Aqui eu destaquei para vocês um exemplo do que foi lido no dia da sentença de Tiradentes. Vejam só, pelo abominável intento de conduzir os povos da capitania de Minas Gerais a uma rebelião, os juízes desse tribunal condenam o citado réu à forca e que nela morra a morte natural para sempre. Seu corpo será dividido em 4 partes e pregados em portes, e a sua casa que vivia seria arrasada, ou seja, destruída e salgada, para que nunca mais no chão edifique, e onde se erguerá um padrão pelo qual se conserve a memória desse abominável réu. Olha o que aconteceu com Tiradentes depois de enforcado, tá? Ele foi condenado, tudo isso aqui aconteceu no Rio de Janeiro, mas depois ele foi levado para a região das Minas Gerais, vejam só a cabeça, os membros, foi dividido em 4 partes na região das Minas Gerais e distribuído nas estradas para que todos que passassem vissem o exemplo do que poderia acontecer com aqueles que se sublevassem contra a dominação da coroa portuguesa. Então, esse foi o fim da Inconfidência Mineira. Então, foi um movimento, né, uma conspiração que não chegou a ser colocada em prática, principalmente em virtude da traição de um dos seus membros. E a Conjuração Baiana? Quais as dinâmicas nós podemos observar, nós podemos perceber de diferente ou de semelhança com a Conjuração Mineira? A Conjuração Baiana foi um movimento mais popular e que aconteceu praticamente 10 anos depois da Conjuração da Inconfidência Mineira. Contexto histórico para a gente entender um pouco melhor o que acontecia na Bahia naquele momento. Começando aqui com o contexto histórico geral, né, mundial, o iluminismo, como nós já falamos anteriormente, a importância das ideias iluministas de igualdade, por exemplo, e de liberdade. Revolução Americana, que nós já destacamos também, a Revolução Francesa, agora sim tem grande influência, né, Revolução Francesa já consolidada. E uma das revoluções que aconteceu também no continente americano, que influenciou bastante a revolução na Bahia, foi a Revolução Haitiana. Vamos ver aqui no mapa, só para a gente perceber onde fica o Haiti. Vejam só, nessa região da América Central. Qual a importância dessa revolução para a Conjuração Baiana? Já destaco o fato de a Revolução Haitiana ser uma revolução conduzida principalmente por negros, né, por escravos e ex-escravos que conseguiram tomar o poder no Haiti. Então, uma revolução que teve grande impacto aqui na Bahia, porque o que se acreditava? Se escravos e ex-escravos conseguiram chegar ao poder no Haiti, por que nós aqui não poderíamos conseguir também, né? Além disso, o Haiti, nessa época, era um grande produtor aqui de açúcar, né? O Haiti é um grande produtor de açúcar. O Brasil estava em decadência a sua produção de açúcar. Então, quando há essa guerra no Haiti, os olhos de Portugal, melhor dizendo, os olhos da Europa se voltam novamente para o açúcar produzido no Brasil, né? Houve aí, a partir da Revolução do Haiti, um aumento da procura pelo açúcar brasileiro. O Haiti estava em guerra, então, para produzir açúcar seria muito mais difícil um país que está em guerra.
Qual é o grande problema disso? É que os produtores de alimentos, né, as pessoas deixaram de produzir alimentos, gêneros necessários à sobrevivência, né, de forma geral, e voltaram a produzir açúcar, que gerava muito lucro. Então, com isso, houve aumento dos preços dos alimentos. Essa é uma das principais causas da revolução, melhor dizendo, da conjuração baiana, um aumento nos preços dos alimentos, além de todo um cenário que já existia de opressão, de miséria, de fome, que vai se agravar ainda mais com o aumento dos preços dos alimentos. E aí, influenciado pela Revolução Americana, pela Revolução Francesa, pela Revolução no Haiti, pelas ideias de liberdade e igualdade propagada pelo iluminismo, os colonos reagiram, né? Os colonos reagem. E aí o que vai acontecer? Vamos ver aqui, pessoal, quais eram as principais propostas dos inconfidentes, dos conjurados baianos. E aqui é importante para nós percebermos, por exemplo, as semelhanças e as diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que era o nosso terceiro objetivo, né? Então, olha só, fim do domínio português na Bahia. Isso também os conjurados, os Inconfidentes de Minas Gerais também queriam, né? Fim do domínio português nas Minas Gerais. Os baianos desejavam a proclamação de uma república, assim também como na região das Minas Gerais. A liberdade de comércio, assim também como nas Minas Gerais. Agora, olha uma diferença, vou apontar duas diferenças, né? Duas propostas que não tinha lá nas Minas Gerais. Olha só, fim da escravidão, tá? O movimento na Bahia foi um movimento mais popular. A Conjuração Baiana é um movimento muito mais popular do que a Inconfidência Mineira. Claro, houve membros da elite baiana que participou desse movimento? Sim, mas não tanto quanto na Conjuração, melhor dizendo, na Inconfidência Mineira. Então, esse movimento foi um movimento mais popular, por isso eles pregam, por exemplo, o fim da escravidão. Diferente, por exemplo, das Minas Gerais, né, como eu já falei para vocês. E pregam também o fim das diferenças raciais. Porque aqui é importante destacar que mesmo os negros, os escravizados que conseguiam liberdade, que eram chamados de liberto, mesmo eles não eram, mesmo sendo livres, não eram tratados como um cidadão que já era livre por essência, né, daquela sociedade, dentro das leis daquela sociedade. Então, mesmo os negros que conseguiam liberdade não eram tratados como os demais, né, daquela sociedade. Por isso, eles exigiam o fim das diferenças raciais. Galera, assim como na Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana foi traída, né, e aí, no seu desfecho, vamos ver o que aconteceu. Então, pessoal, como eu falei para vocês, todos que foram condenados à morte eram negros. Então, aí você percebe também as questões raciais envolvidas na Conjuração Baiana. Houve outros membros da sociedade que participaram, mas somente os negros foram condenados à morte. Aqui você tem, né, uma iconografia relatando, ilustrando o enforcamento dessas 4 pessoas que participaram da Conjuração Baiana, certo? Então, pessoal, o desfecho desse movimento foi exatamente igual ao da Inconfidência Mineira, né? As pessoas envolvidas, algumas pessoas envolvidas foram condenadas à morte, enforcados e esquartejados para servirem de exemplo para a população. Vamos ver mais algumas diferenças, além das que eu já falei, entre a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Olha só, diferente entre as duas revoltas. A Inconfidência Mineira participaram elite mineira, né, rico proprietário de minas e as camadas médias urbanas. Seus planos eram voltados para a colônia. Exemplo, não se falou em abolir a escravidão. Aqui não fazia parte dos mineiros acabar com a escravidão
na região das Minas Gerais. Na Conjuração Baiana, envolveu-se as camadas populares, diferente da Inconfidência Mineira, que era elite. Então, influenciado pela vitória do sans-culottes lá na França. Como eu falei para vocês, a Revolução Francesa teve muito mais influência na Conjuração Baiana do que na Conjuração Mineira. Os sans-culottes eram membros do terceiro estado, comerciantes, burgueses, né, pequenos burgueses do terceiro estado, que conseguiram chegar ao poder na França. Então, tiveram grande influência também aqui na Conjuração Baiana. Seus planos eram beneficiar os pobres, abolir a escravidão, algo que não existia aqui na Inconfidência Mineira, e a melhoria do salário para os soldados. Então, essas são algumas diferenças básicas. A Conjuração Baiana foi uma rebelião muito mais popular. Beleza? Então, pessoal, por hoje a nossa aula chegou ao final, tá? Não esqueçam de deixar aquele like bacana, de ativar as notificações, se inscreva no nosso canal, se possível, compartilhe os nossos vídeos, isso é muito importante porque dá um gás, nos incentiva a permanecer com esse trabalho, beleza? Tchau, fui!